Bom, boa tarde a todos. O meu nome é David Sá, para quem não me conhece, represento a Tour 10 em Portugal, sou responsável pela marca, não é? Somos um operador, uma central de reservas, trabalhamos exclusivamente com o mercado de agências de viagem e também algumas online, no mercado B2C e B2B, sendo o nosso maior core business as agências de viagem e operadores turísticos. É com muito gosto que desafiámos o turismo do Algarve, a região do turismo do Algarve, para vos dar uma pequena formação do que é realmente o Algarve. Achamos que o Algarve este ano, efetivamente, vai ser um destino de eleição para muitos portugueses, derivado a esta situação, esta pandemia e também às limitações de espaço aéreo e tudo mais. Pronto, eu sou o David e eu vou apresentar e passar a palavra ao Flávio, que é o meu colega, que representa também a Tour 10, mas na zona do Algarve e Ilhas. Flávio? Boa tarde a todos. Portanto, eu sou o Flávio, para todos os que já me conhecem também. Tenho aqui a gestão das zonas de Alentejo, Algarve e Ilhas. À semelhança do David, também faço parte aqui do grupo da Tour 10 e da promoção aqui da nossa empresa em relação ao B2C e B2B. Contamos aqui hoje com a presença de alguns elementos aqui da região de turismo do Algarve, para nos dar esta formação sobre o destino. E vou passar a palavra aqui ao Presidente, ao João Fernandes, para fazer a sua introdução. Boa tarde, João. Boa tarde. Olá, boa tarde a todas y a todos. Buenas tardes a nuestros hermanos españoles. Es un placer estar con vosotros y estamos juntos en este momento difícil. Dizer-vos que é com muito agrado que registramos esta adesão em massa a esta iniciativa. Nós contamos já com o limite de adesões que a plataforma Zoom permite e ainda temos muitos mais no Facebook ao vivo e, portanto, agradecer-vos o interesse e aproveitar, obviamente, para agradecer à Tour 10 também por esta colaboração que já mostrou até aqui, que dá bons frutos. Obrigado à vossa equipa e parabéns pelo trabalho. E permitam-me também já agora agradecer aos meus colegas, ao André, ao Duarte, à Maria do Céu, ao Mário, à Cláudia, que serão quem depois dinamizará a sessão. A minha intenção é, sobretudo, no fundo, dirigir-vos algumas palavras que têm a ver não só com o arranque desta iniciativa, mas também com este momento difícil que atravessamos e que ainda tem muitas interrogações para o amanhã, mas que ainda assim é importante começarmos a trabalhar nesse amanhã, porque ele poderá estar mais próximo do que nós pensamos. Será um amanhã diferente, será uma nova normalidade, como agora tem sido habitual dizer. Não há dúvida de que Portugal tem tido um desempenho reconhecido internacionalmente e isso será também um ativo no futuro. Sabemos que o Algarve, neste caso, tem sido uma região com um reduzido impacto da pandemia do ponto de vista da saúde, mas ainda assim condicionado naquela que é a sua atividade principal, mas temos visto um pouco a cada momento as declarações de decisores nacionais e internacionais também assimilarem, no fundo, um novo mindset que tem a ver com a necessidade de, depois deste resguardo, termos que aprender a viver com esta realidade. E, portanto, o amanhã acontecerá, provavelmente, já a partir da não renovação provável do estado de emergência em maio, que obviamente terá uma progressiva, ou ditará uma progressiva reabertura da atividade. E neste sentido, é fundamental aquilo que estamos aqui hoje a fazer, a trabalhar em conjunto com aqueles que têm sido os nossos parceiros de eleição ao longo dos anos. Os agentes de viagens têm tido um papel fundamental para o destino Algarve e, obviamente, na circunstância em que estamos, terão ainda mais relevância nesta transmissão da mensagem de confiança que também é necessário restabelecer. E por isso queria agradecer-vos. Não somos cristãos novos neste agradecimento,
Todos os anos fazemos uma iniciativa que é o incentivo dedicado exatamente às agências de viagens como forma de agradecimento por esta vossa incrível participação e adesão ao destino. É um destino que há 40 anos seguidos é o principal destino turístico dos portugueses em férias. É um destino que tem uma evolução, apesar de já ser preferencial, sobretudo para as férias da época alta, muito positiva ao longo dos últimos anos. E eu gostava de vos dar uma nota, por exemplo, em 2019 o peso relativo das dormidas dos portugueses no Algarve equivaleu a quase 24% do total das dormidas. Portanto, quase um quarto das dormidas que acontecem no Algarve são dos nossos compatriotas em estabelecimentos hoteleiros, e se nós nos focarmos apenas em agosto, elas chegam a 37%. Dizer também aqui aos nossos amigos espanhóis que, felizmente, temos contado nos últimos anos com uma adesão crescente ao destino Algarve por parte das zonas raianas do Algarve com Espanha, desde a Andaluzia, a Extremadura, mas também, e um pouco à semelhança do que acontece com o norte de Portugal, da Galiza, que no fundo acaba por nos visitar em várias gerações, dos netos aos avós. O ano passado hemos tenido más de 1 millón de pernoctaciones e en 2019 hemos creído a 8.6% en las pernoctaciones de españoles. Por lo tanto, muchas gracias e bem-vindos. Dizer também que esta ação não visa, por isso, estabelecer laços, visa, sobretudo, fortalecê-los e, no fundo, cumprir aquilo que também dizia Miguel Torga, que é o Algarve é como um dia de férias na pátria. É isso que também entendemos. Gostava também de vos dizer que esta primeira introdução é sobretudo no sentido de um agradecimento a todos os profissionais de turismo, mas também de um alerta em relação à necessidade de, nesta nova normalidade, não deixarmos de cumprir com as questões de segurança. Por isso mesmo, para além daquilo que é a iniciativa que tem sido amplamente divulgada, que é o selo Safe and Clean do Turismo Portugal, uma iniciativa que no fundo agrega os princípios orientadores da desinfecção de equipamentos e espaços, da utilização de equipamentos de proteção individual ou do distanciamento social e que foram previamente validadas com a Direção-Geral de Saúde. Nós estamos também em articulação com o Turismo Portugal e com as associações subsetoriais a definir medidas de boas práticas, a criar um manual que é dirigido especificamente aos restaurantes, com a Aresp, à hotelaria, com a HP, ao golfe, com o CNIG, às marinas e portos de recreio, com a APPR e, portanto, e por aí fora às concessões de praias, para a qual já reunimos um manual bastante detalhado sobre o tipo de medidas que salvaguardam a segurança. São medidas que são, no fundo, uma base de conhecimento vinda do setor para que os decisores possam tomar decisões com essa base de conhecimento. Estão a ser muito bem aceitos, quer pela área da saúde, pelas forças e serviços de segurança, pelas autarquias e, portanto, também desmistificar aquela ideia de que não teremos oferta aberta. É um erro, claro, essa assunção. Nós estamos a preparar-nos para estarmos disponíveis e ter segurança para quem trabalha, para quem cá reside, mas também para quem nos visita. Já falei demasiado, queria apenas dizer-vos que na fase seguinte continuarei aqui, mas estão também os meus colegas, o Duarte Padinha, diretor de departamento, o André Gomes, diretor da área da promoção,
a Maria do Céu, a Cláudia e o Mário, que estão nos postos de turismo e que estão ávidos de voltar a prestar informação turística, que esta coisa de estarmos confinados num setor que permite, que é dada à relação, é muito exigente, como vocês compreenderão, mas hoje estamos aqui para estar convosco. Portanto, um abraço a todos, estamos juntos, estamos cá para ajudar. E eu passo a palavra para o André. Faltou uma deixa agora, André. Não, tranquilo. Não tenho teleponto. Eu já ia agarrar de qualquer forma. Bom, antes de começares, André, só um minuto. Força. Eu gostava só de vos pedir uma coisa. Nós temos aqui já algumas perguntas, só para vos dizer que isto tem que seguir uma ordem. Nós vamos deixar o André começar a formação e no final da formação vocês todos vão ter a oportunidade de perguntarem aquilo que bem entenderem, está bem? Para haver aqui uma ordem mais ou menos para podermos organizar, ok? André, podes começar então. Ok, obrigado. Ora, então, boa tarde a todos e sem me alongar, vamos passar então aqui à nossa apresentação. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Portanto, uma vez mais, obrigado a todos e bem-vindos a este espaço, a este momento de apresentação, de promoção do nosso destino Algarve, em que de alguma forma pretendermos dotar-vos, conforme já foi referido, de informação e das melhores ferramentas sobre aquilo que é a nossa oferta turística da região do Algarve. É com grato prazer que aqui estamos. O Presidente já referiu a presença aqui também dos meus colegas e que pretendemos desta forma também podermos responder às vossas questões no final e darmos o melhor apoio possível para fomentar as vossas rendas e para promovermos o nosso destino Algarve. Gostaríamos de começar por vos apresentar uma das nossas campanhas, vídeos promocionais, com o mote do segredo mais famoso da Europa. Se calhar muitos de vós já o conhecem, sendo esta uma das nossas muitas campanhas promocionais que poderão consultar nos nossos canais, em particular no nosso canal de YouTube, para o qual vos vamos deixar depois os respectivos endereços mais adiante. Mas para já agora convidava-vos a ver o filme. Peço-vos desculpa, já fizemos aqui alguns testes e às vezes o filme aparece com algum arrastamento, pedimos desculpa por isso, estamos aqui de variadas formas, mas vamos ver então como corre. Ouvi um artista dizer que a arte é o que ajuda a reconhecer a beleza que existe à nossa volta. A beleza sempre foi um conceito um pouco abstrato para mim. Nunca me dediquei a tentar compreendê-la. Aliás, nunca pensei muito nisso. A vida passa a correr e mal crescemos, começamos logo a trabalhar. E, entretanto, todos aqueles sonhos aventureiros sobre terras longínquas, sobre o amor verdadeiro, sobre a beleza, ficaram todos algures numa neblina. Entre o caminho para o trabalho e o regresso a casa, a vida transforma-se em rotina. Numa rotina confortável, é certo. Mas um dia acorda-se e parece que algo que não devia ser esquecido ficou algures perdido. Não era nada de importante, mas era algo especial. Talvez até algo que desse sentido a isto tudo. Um dia fui parar a um local diferente, no sul de Portugal. Um lugar de que toda a gente fala e que se partilha ao ouvido. Um lugar tão conhecido, mas ao mesmo tempo um segredo bem guardado. A luz era intensa e as cores pareciam mais vivas, havia mais contrastes. E imediatamente comecei a viver sensações que nem sabia que existiam. Logo de início não me apercebi dessa mudança, mas aquele momento transformou-me para sempre. Aqui os dias passam devagar. Talvez seja o balanço suave das ondas que impõe o ritmo, talvez seja outra coisa, não sei. Mas aqui tudo acontece no tempo certo.
E assim se desvenda a beleza. No sopro quente do vento, na sombra das árvores, no murmúrio do mar. Descobri aqui que a vida vale a pena ser vivida. Vale a pena ser partilhada. E que apesar de tudo, temos sempre tempo para dançar. Descobri que aqui podes encontrar o teu lugar, a tua casa. Aqui encontras-te a ti próprio. Algarve, partilha o segredo. Espero que tenham gostado. É assim o nosso vídeo de apresentação deste que é o mais famoso segredo da Europa. Vamos começar então agora a nossa apresentação pela nossa localização na área mais a sul de Portugal, o que permite de facto à região um contacto privilegiado com o mar. Aqui uma representação gráfica da região, que combina no seu todo o litoral, Barrocal, Serra. São 16 concelhos, 67 freguesias, sendo que, a título aqui de alguns dados de informação, de acordo com os dados da Pordata, relativamente a 2018, habitam no Algarve cerca de 450 mil pessoas, sendo que os concelhos que apresentam o maior número de habitantes, Lolé, Faro e Portimão. Uma outra representação da região, sendo nesta possível identificar as zonas do Barlavento, a laranja, o Sotavento, a azul, e o Algarve Central, a Bordeaux. São denominações muito naturais para nós que estamos aqui no Algarve, mas para quem nos visita nem sempre têm esta noção. Deixamos aqui algumas distâncias que consideramos relevantes, cerca de 2h30 de Lisboa por transporte terrestre, peço desculpa, 1h30 até Sevilha, sendo possível percorrer a região de uma ponta à outra, desde a costa vicentina até à fronteira com Espanha, em cerca de 2 horas, sendo cerca de 180 km. De referir que o Algarve possui uma vasta rede viária, tendo como eixos principais a autoestrada Via do Infante, com portagens, e a Estrada Nacional 125, que atravessam a região de uma ponta à outra. Também uma referência para o facto de dispormos de autocarros expressos a partir de várias localidades, tanto dentro do Algarve como para fora da região, assim como transporte ferroviário, sendo esta outra das alternativas para quem pretende visitar a região, com uma oferta de linhas e horários que asseguram cobertura do território continental, nomeadamente com a ligação a Lisboa através da Alfa Pendular e intercidades. Também uma linha de transporte ferroviário interregional que liga os diferentes concelhos da região. Uma referência também para os nossos acessos internacionais, através do Aeroporto Internacional de Faro, naturalmente, o eixo viário internacional na fronteira com Elva, com Espanha, através da Via do Infante, e também do Porto de Cruzeiros de Portimão. Passando ao clima, o Algarve desfruta de facto ao longo de todo o ano das melhores condições climatéricas da Europa. Durante o verão as temperaturas são elevadas, facto que propicia o turismo de sol e mar e eleva o Algarve como um autêntico paraíso para todos os banhistas. As temperaturas máximas oscilam ao longo do ano, as temperaturas, aliás, oscilam ao longo do ano entre os 15 e os 32 graus centígrados, não se registrando mínimas negativas no inverno, a estação em que recebemos bastantes turistas, nomeadamente oriundos dos países do norte da Europa. Também a temperatura do mar, como podem ver, é bastante convidativa, com temperaturas a rondar entre os 15 e os 24 graus ao longo de todo o ano. Face à relevância para o nosso trabalho, de todos nós, aquilo que é a nossa oferta de alojamento. A região do Algarve dispõe de uma oferta de alojamento muito diversificada, podendo a lista, inclusive, dos alojamentos existentes, ser consultada no nosso site Visita Algarve, no link que vocês veem aí em baixo. Aliás, durante toda esta nossa apresentação, vão verificar nos diferentes slides os respectivos links para informação mais detalhada e alargada sobre o que vos apresentamos aqui hoje. E muito mais, até. Poderão encontrar nos nossos canais online, para os quais depois faremos uma menção especial no final desta apresentação. Ainda sobre o alojamento, porque entendemos ser relevante, deixamos aqui alguns números mais específicos sobre aquilo que é a nossa oferta. É de referir que em 2018, que são os últimos dados oficiais disponíveis,
o Algarve registava 422 estabelecimentos de alojamento classificado, com principal destaque naturalmente para os hotéis de diferentes categorias, no total de 156 unidades, apartamentos turísticos, 128, hotéis de apartamento, 72, sendo que os concelhos que apresentam ou que apresentavam na altura um maior número de estabelecimentos de alojamento classificado são Albufeira, Lolé e Lagos. Também uma referência para o facto de, nos últimos anos, ter-se verificado um aumento muito considerável, cerca de 71%, no número de hotéis nas suas diferentes categorias, com especial relevância para os de 4 estrelas e para os de 5 estrelas, sendo que este aumento veio qualificar, ou permitiu qualificar bastante a nossa oferta hoteleira. Uma referência para a nossa capacidade de alojamento também no total, como podem ver aí também nesses gráficos. Em 2018 a região tinha mais de 45 mil quartos, que aglutinavam cerca de 116 mil camas. Para terem uma noção, representa mais de 35% do total nacional, distribuídos pelos diferentes estabelecimentos de alojamento classificado. Ainda uma referência particular para o alojamento local, que tem sido uma realidade que tem vindo a ganhar expressão no Algarve e em todo o país, aliás, com um aumento considerável de registros ao longo da última década. De referir que em setembro de 2019 a região apresentava um total de 33.787 unidades de alojamento local, aqui representando ainda mais em título de peso a nível nacional. Representava cerca de 37% do total nacional, sendo que nesta tipologia de alojamento os concelhos que apresentam uma maior relevância são os concelhos de Albufeira, de Lolé, de Portimão e de Lagos. Também o espaço de turismo em espaço rural e turismo de habitação, dispondo a região de 81 empreendimentos desta tipologia. Também para os parques de campismo e caravanismo, onde dispomos de 22 parques para o efeito. Uma referência breve aqui final, ainda a título do alojamento, para a questão da taxa turística, que importa referir que neste momento a sua aplicação está no presente suspensa, por iniciativa da AMAL, da nossa Associação de Municípios. Não obstante referir que antes deste período excepcional que estamos a viver agora, apenas o Concelho de Vila Real de Santo António vinha a cobrar esta taxa desde 2018, sendo que este ano Faro, Lolé e Portimão preparavam-se para iniciar a cobrança da mesma, tendo sido, no entanto, os respectivos procedimentos interrompidos e suspensos, conforme referido, dada a situação presente atual, não se vislumbrando naturalmente quando serão retomados estes procedimentos legais ao nível de cada autarquia. Não obstante a situação presente, entendemos ser relevante esta questão, até porque sabemos que se trata das questões que muitas vezes os agentes têm nos colocado relativamente à aplicação ou do ponto de situação da aplicação destas taxas na região. Do alojamento para as nossas praias, reconhecidas internacionalmente. De facto, o Sol e Mar constitui a principal motivação de visita ao Algarve, fazendo com que mais de 80% dos turistas fazem-nos com essa motivação. Dispomos de 130 praias, 200 km de costa litoral, 88 dessas praias com bandeira azul, 46 delas acessíveis, e importa aqui referir, sendo esta também uma preocupação transversal a todos os agentes do setor aqui na região, tornando a região do Algarve cada vez mais um destino acessível para todos. Ainda também ao título das praias, referir que 87 dessas praias foram eleitas com qualidade de ouro. Conforme referido, nos últimos anos a região tem recebido diversos prémios e distinções relativamente às suas praias, onde permitam destacar aqui o melhor destino de verão 2020, atribuído pela Irish Travel Industry Awards, assim como o melhor destino europeu de praia, atribuído pela World Travel Awards em diversos anos. De referir aqui também que no top das 10 melhores praias de Portugal de 2019 da TripAdvisor é possível verificar que as 3 primeiras classificadas são praias do Algarve, em concreto a Praia da Falésia, em Albufeira, a Praia da Rocha, em Portimão, e a Praia do Camilo, em Lagos, e que ainda neste top 10 ainda podemos encontrar também no Algarve a Praia da Marinha, em Lagoa, no 5º lugar, a Praia da Amoreira, em Algesur, no 7º lugar, e a Praia dos Três Irmãos, em Portimão. Portanto, isto são 6 praias no top 10 a nível nacional do TripAdvisor, o que também demonstra bem o reconhecimento que quem nos visita dá à qualidade e à diversidade das nossas praias. Outros prémios, outras referências têm sido notadas,
ao nível também, lá está, ao nível das praias, como por exemplo ao nível das redes sociais, a Praia da Rocha, em Portimão, ao nível do Instagram, foi partilhada 62 mil vezes por turistas de várias nacionalidades, julgamos ser relevante e demonstrativo daquilo que é o potencial e o valor das nossas praias. Não sendo tantas vezes falado, destacamos também ainda o facto de, no ano de 2018, 106 praias da região apresentaram água de qualidade excelente, segundo a Agência Europeia do Ambiente. Assim como 12 destas praias, poluição zero, segundo a Associação Zero, também uma Associação de Sistema Terrestre Sustentável. Não sendo tão relevante para o mercado nacional, mas pelo peso e reconhecimento internacional, uma referência para o golfe, para a nossa oferta ao nível do golfe. O Algarve possui 43 campos de golfe, 33 dos quais com 18 buracos e 10 com 9 buracos. Do total dos campos existentes em Portugal, o Algarve destaca-se com 43% dos campos que existem ao nível do país, sendo que os concelhos no Algarve que concentram a maior oferta a este nível são os concelhos de Lolé e Portimão. Dispomos de facto de uma oferta diversificada e de qualidade de campos de golfe, que tem permitido ao Algarve receber nos últimos anos diversos prémios, com destaque para o mais recente galardão que foi atribuído pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe, que distinguiu a nossa região como melhor destino de golfe do mundo para 2020. De referir ainda também que anteriormente o Algarve já havia recebido diversos prémios, como melhor destino de golfe da Europa e do mundo em 2015, assim como melhor destino europeu de golfe por diversos anos, atribuído por diversas entidades. Porque o Algarve dispõe, de facto, de muito mais oferta para além do sol e praia, uma referência aqui também para o turismo de natureza, e porque também sabemos que é uma das questões que muitas vezes os agentes de viagens nos colocam, é o que é que nós temos mais para oferecer para além daquilo que é a nossa oferta do sol e praia ou do golfe, que diremos que são aquelas mais tradicionais ou mais antigas. De facto, o turismo de natureza tem sido um produto que tem registrado um crescimento muito assinalável, sendo que o Algarve dispõe de abundantes recursos e espaços naturais, com cerca de 38% do território algarvio a usufruir de algum tipo de estatuto de proteção especial. É um facto que muita gente desconhece. Quase 40% do nosso território está protegido de alguma forma. São 5 mil quilómetros quadrados com uma diversidade paisagística e uma biodiversidade vasta e muito característica da nossa região. Estamos a falar de uma reserva natural, 2 parques naturais, paisagens protegidas, que de facto dão-nos uma possibilidade de prática de diversas atividades ao ar livre, desde caminhadas nas diferentes rotas e percursos que se encontram devidamente assinalados e mantidos, a possibilidade de birdwatching e de realização de passeios de barco, cicloturismo e desporto de aventura, todo um Algarve interior por descobrir e também ainda por visitar, com uma dinamização turística forte e de qualidade, importa aqui referir, levada a cabo por um vasto conjunto de empresas de animação turística e associações que se encontram especializadas nestas prestações de serviços. Conforme vinha a referir, permita-nos aqui especificar algumas destas rotas e percursos associados a esta prática de atividades de turismo de natureza e que de facto constituem uma alternativa à oferta relacionada com as praias e uma oportunidade para conhecer o interior da nossa região. A Via Algarviana, que é esse mapa que vocês têm aí, uma rota pedestre de longa distância, cerca de 300 km. O seu itinerário percorre todo o interior do Algarve, como podem ver no mapa. Ela é possível ser realizada em pequenos percursos, como é óbvio. Atravessa entre o Baixo Guadiana e a Costa Vicentina, atravessa 11 concelhos, 21 freguesias, passando por diversos locais de interesse natural e cultural. Também é a Ecovia do Algarve, que é uma rota ciclável, que percorre todo o litoral do Algarve numa extensão de 214 km, também eles possíveis, obviamente, de realizar por secções, desde o Cabo de São Vicente até Vila Real de Santo António, atravessando 12 concelhos da região. A Rota Vicentina, também, que é um projeto de turismo sustentável, que integra uma rede de 750 km de trilhos pedestres, mais de 1000 km de percursos de BTT e uma vasta oferta de atividades de natureza, cultura e bem-estar, e muito mais oferta ligada a este usufruto sustentável da região, ao longo da costa sudoeste entre Lagos e Santiago do Cacém, neste caso. Também uma referência para a Grande Rota do Guadiana, que atravessa 3 concelhos, Alcotim, Castro Marim e Vila Real de Santo António, num total de 78,5 km, também eles divididos em 5 setores,
O itinerário é pedestre e é ciclável em BTT em toda a sua extensão e encontra-se por sua vez ligado também à Via Algarviana, em Alcotim, e à Ecovia, em Vila Real de Santo António. Distingue-se pela sua multiplicidade de paisagens, elementos históricos, patrimoniais e culturais. Convido-vos a visitarem depois mais informação sobre qualquer uma destas rotas ou sobre outras deste tipo de atividades que podem ser realizadas ao nível do turismo de natureza nos nossos canais. Conforme referido, para o desenvolvimento de todas estas atividades, muito contribui a vertente da dinamização da animação turística, levada a cabo pelos diferentes agentes do setor, sendo que referir aqui que, segundo o registro do RENAT, verificou-se um aumento muito considerável de empresas na região nos últimos anos. Mais uma vez, podem consultar no link em baixo a oferta existente a este nível, mas não obstante, permitam-me aqui referir que em setembro de 2019 estavam registadas um total de 1.054 empresas na região ao nível da animação turística, sendo que cerca de 60% delas como empresas de animação turística e os outros 40% como operadores marítimo-turísticos. Importa realçar que, aqui, para a vossa informação, que as empresas de animação turística se encontram sediadas, sobretudo, nos concelhos de Albufeira, Lagos e Lolé, enquanto que os operadores marítimo-turísticos nos concelhos de Lagos, Lagoa e Portimão. Para além daqueles agentes que referi há pouco, o Algarve apresenta também ainda um conjunto variado de parques temáticos, aquáticos, cartódromos e um autódromo, que permitem também complementar e valorizar muito a oferta turística do Algarve e permitem também ser uma atividade excelente, um complemento às estadias de todos quem nos visitam. Neste mapa que vos deixamos podem ver a localização destes parques, que lá está, pela sua relevância e qualidade de oferta, merecem esta menção especial, como complemento daquilo que é a nossa oferta e de quem nos visita. Desde parques temáticos como o Crazy World, o Family Golf Park, o Zoo de Lagos, o Zoo Marine, o Parque Aventura, parques aquáticos como o Aqualand, o Aquashow, o Slide, ou mesmo os cartódromos e o Autódromo Internacional do Algarve. Por constituir um ativo qualificador de grande importância, quer para o Algarve, quer para o nosso país, a nossa gastronomia e vinhos, que constituem um elemento de diferenciação pela diversidade de qualidade da nossa gastronomia e de todo um conjunto de produtos endógenos que temos tão característicos na região do Algarve. Eu peço-vos até desculpa por vos apresentar este slide, quer para aqueles que já almoçaram, quer para aqueles que ainda vão almoçar a seguir. De facto, se calhar não é justo é de facto é uma maldade apresentar estas imagens. De facto, dispomos na região de uma gastronomia muito rica e variada, com uma forte ligação à dieta mediterrânica, como é conhecido por muitos. Verifica-se uma crescente notoriedade e qualidade dos vinhos algarvios e da oferta turística associada a esta prática, quer ao nível do alojamento, quer ao nível de atividades ligadas à produção do vinho. Uma doçaria diversificada e conceituada, assim como produtos de elevada qualidade que já são marcas a nível nacional, como o nosso peixe, o nosso marisco, a batata doce, a alfarroba, a amêndoa ou mesmo a laranja. De referir ainda que dispomos de restaurantes com grande prestígio, sendo inclusivamente o concelho de Lolé aquele que dispõe de mais estrelas Michelin. De referir que o Algarve possui neste momento 7 restaurantes com estrelas Michelin, 2 com 2 estrelas e 5 com 1 estrela. Depois, inclusive, se quiserem a informação específica de quais são e a localização, teremos todo gosto depois em fornecermos essa, como outras informações mais apuradas que vocês queiram sobre tudo o que vos estamos aqui hoje a apresentar, ou sobre outras coisas que pretendam, outras informações que pretendam obter sobre a nossa região e sobre o nosso destino. Ainda, de acordo com os dados do relatório da Flash da Eurobarometer, a cultura é, de facto, uma das principais motivações também de quem nos visita, a seguir ao sol e praia, à visita a familiares e amigos e sensivelmente a par do turismo de natureza, quando, de facto, decidem escolher um destino de férias. Na região, dispomos de uma diversidade paisagística grande, cultural e herança patrimonial, com influências árabes, castelos e igrejas, pequenos monumentos romanos e megalíticos, Sagres, enquanto símbolo cultural, com grande capacidade de atração ligada aos descobrimentos. Temos 5 museus na rede nacional e aqui também deixar-vos uma referência em particular
para o nosso programa turístico cultural 365 Algarve, que provavelmente é do conhecimento de muitos, e que nos últimos anos, no período entre outubro e maio, permitiu dinamizar um conjunto muito vasto de eventos de qualidade e bastante diferenciadores em toda a região. Dispomos ainda de rotas culturais ligadas aos descobrimentos, conforme referi, às heranças hispano-muçulmanas e judaicas, aos caminhos de Santiago, literárias, e aqui permitam-me também fazer uma referência particular à rota da Estrada Nacional 2, que tem estado muito em voga ultimamente. É de facto considerada uma rota turística, sendo neste momento a única estrada a atravessar o país de norte a sul pelo interior, passando por 32 municípios ao longo de 738 quilómetros, ligando Faro a Chaves, e inclusivamente tendo o município de Faro tido a oportunidade de assinalar de uma forma muito especial esta rota, tendo este marco do quilómetro 738, com uma rotunda que inaugurou muito recentemente, alusiva e dedicada precisamente a este marco do quilómetro 738. Também aqui uma referência para o município de São Brás de Alportel, por onde também passa esta rota e que também assinala a mesma de uma forma muito especial para quem faz e para quem visita por aquele concelho. Dispomos ainda de aldeias e cidades históricas para visitar, aqui com uma prevalência para uma existência de centros históricos com um forte potencial turístico de visita, como por exemplo Vila Real de Santo António, Tavira, Faro, Silves, Lagos e Lolé, onde existem inclusivamente visitas guiadas, excursões realizadas por técnicos especializados e onde poderão obter informações muito mais pormenorizadas sobre estas prestações de serviços, nomeadamente ao nível dos nossos colegas nos postos de turismo, onde depois poderão verificar depois os contactos deles mais adiante. No seguimento ainda deste enquadramento de oferta ao nível do lazer, que é aquilo que nos traz aqui hoje e que foi o desafio também lançado pelo operador, pela Tour Diez. Uma referência também ainda para ao nível da nossa oferta, ao nível de spas. A região dispõe de uma oferta vasta de infraestrutura de spas de elevada qualidade, que funciona essencialmente como complemento da oferta hoteleira, com 96 spas na região, com a possibilidade ainda de usufruto de termas em Monchique. E assim concluímos de uma forma mais ou menos sintética e mais ou menos breve, espero não ter sido muito maçudo, esta apresentação de parte da nossa oferta, sendo que, conforme referi, temos muito mais para oferecer. Conforme estava a referir, esta apresentação foi mais vocacionada para o lazer, mas de facto, para além destes produtos, dispomos de outros. Dispomos de um turismo náutico em desenvolvimento, assente em marinas e outras infraestruturas de apoio náutico de elevada e reconhecida qualidade, e num conjunto vasto de operadores marítimo-turísticos, que já referi há pouco também, e que nos levam a descobrir as riquezas da nossa costa. Por exemplo, e porque sei que também alguns agentes colocam questões a este nível, também dispomos, e alguns trabalham especificamente este produto, também dispomos de um conjunto de infraestruturas dedicadas ao turismo de negócios e ao segmento do MI, do Meetings Industry, com diversas valências e capacidades para acolher os mais diversos eventos e organizações que pretendam organizar na nossa região. Pronto, isto são tudo informações e muito mais que poderão encontrar nos nossos canais online, que vos deixamos agora aqui, para além depois de qualquer informação mais apurada e mais específica que nos possam solicitar depois pelos diferentes canais pelos quais nos poderão contactar. Conforme referi, o nosso site Visita Algarve e os nossos canais nas redes sociais, o Facebook e o Instagram, pretendemos aqui de alguma forma deixar-vos ferramentas para vocês poderem melhorar e promover mais o vosso trabalho, as vossas vendas, assim como a promoção do nosso destino. Aqui também os nossos diferentes guias, mapas concelhios, sendo que no link aqui em baixo poderão fazer o download de qualquer um destes instrumentos, que poderão, e apelamos mais uma vez que utilizem no fomento das vossas vendas e na promoção do nosso destino, na promoção do destino Algarve. Queria deixar aqui um particular destaque para o Guia Algarve, com 50 mil exemplares de tiragem mensal e distribuição por toda a região, para além da edição disponível online,
onde poderão encontrar, naturalmente em circunstâncias normais, tendo em conta que agora está tudo um pouco suspenso, tendo em conta a situação atual, mas na edição online poderão encontrar sempre informação sobre tudo o que acontece na região, eventos, mercados, feiras, outras informações úteis que mantemos atualizadas e disponibilizamos mensalmente. Lá também, conforme estava a referir há pouco, poderão encontrar também informação sobre os nossos postos de turismo e os contactos respectivos de cada um, para o caso de pretenderem obter informações mais específicas sobre determinado concelho, seja ao nível da oferta de alojamento, dos serviços existentes, de atividades que possam realizar, dos transportes dentro dos concelhos, para fora dos concelhos, para fora daquilo que são os acessos internacionais da região. Eles estarão, melhor do que ninguém, habilitados a dar-vos qualquer informação mais fina e mais apurada sobre qualquer concelho e a oferta de qualquer concelho em particular. Também aqui uma referência para as nossas aplicações móveis, uma dedicada à Rota Cultural Omíada e outra especificamente dedicada aos eventos, a par da informação que dispomos no Guia Algarve. Uma referência também particular para o nosso canal de YouTube, é esse link que encontram aí em baixo, onde de facto poderão encontrar também os vídeos e spots mais curtos, 15 segundos, 30 segundos, de todas as nossas campanhas e que mais uma vez apelamos à visita e que façam uso no vosso trabalho, porque entendemos poderem ser ferramentas para o desenvolvimento do mesmo. Gostaríamos de terminar aqui esta apresentação com a nossa última campanha, com o vídeo da nossa última campanha, porque de facto ontem como hoje é sempre tempo de Algarve e porque conforme foi uma mensagem também que passámos quando da apresentação desta campanha, o Algarve e os algarvios continuaremos todos aqui no mesmo sítio para receber todos abertos, todos aqueles que nos pretendam visitar, quando tudo isto passar, o que esperemos seja em breve e em segurança. Convido-vos agora a ver o vídeo desta campanha. Se tu soubesses as vezes que fui ver-te à distância e ouvir-te cantar nas praias desertas pela manhã cedo, ou já quase de noite, com a brisa quente, olhar o despertar da lua lá ao fundo, no teu horizonte. Lembro-me quando dançavas comigo, quase sem saberes, sem te importares, e me fazias sorrir assim, como se eu fosse ainda criança. Hoje não te tenho aqui, mas ouço-te, de cor, e sei que amanhã sou o teu beijo, outra vez. Lembra-te de mim, Algarve. E pronto. Muito obrigado a todos. Deixo-vos aí, para além dos contactos que, conforme disse, que podem encontrar nos nossos canais, deixo-vos aí também o nosso e-mail da promoção, para o caso de nos quiserem solicitar posteriormente a esta sessão qualquer informação, estejam à vontade. Estamos aqui para vos apoiar, como também é uma mensagem que temos passado e temos valorizado muito neste período que passamos atualmente. Muito obrigado a todos. Ora, muito boa tarde. Antes de mais nada, agradeço mais uma vez a vocês todos, a vossa disponibilidade por estarem connosco
para mim é muito importante que vocês demonstrem interesse. É um setor que tanto que nós representamos o Algarve, todos nós, um pouco de falando de nós em particular, nas nossas visitas e nas nossas conversas, as agências de viagens são um dos pilares mais importantes para a promoção de qualquer destino, nomeadamente do Algarve. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sempre acreditei e acredito sempre que um agente de viagens formado é meio caminho andado para se poder vender melhor o produto que nós realmente temos. E em Portugal, efetivamente, temos praias fantásticas. E o Algarve, muitas das vezes as pessoas esquecem-se, nomeadamente as pessoas do Centro-Sul, esquecem-se um pouco da realidade que nós temos, as escassas horas de Lisboa ou da zona de Leiria ou o que seja. Temos aqui algumas perguntas, não é, que vocês já fizeram, que aqui o Dr. João Fernandes vai responder. Eu passo a palavra. Olá, uma vez mais. Já fui aqui seguindo algumas das questões que vocês nos colocaram e queria agradecer também esse interesse. A primeira é logo a pergunta de $1 milhão, não é? Quando é que se verifica a retoma? Há aqui questões que obviamente nós todos reconhecemos do lado da procura, do lado dos canais de distribuição e do lado também da oferta. Do ponto de vista da oferta, reparem que não sendo renovado o estado de emergência em maio, não quer dizer, como aliás tem referido o Primeiro-Ministro, que não haja medidas que sejam progressivamente conducentes a uma retoma. Portanto, não vai haver em maio, de repente, a realidade que tínhamos em fevereiro. Vai haver progressividade, quer na tipologia de atividades que abrem, quer também na disponibilidade que a própria oferta terá para abrir. Nós temos a indicação de que a maioria das companhias aéreas com maior peso relativo no aeroporto apontam para o início de junho para retomar parte das suas rotas, mas também sabemos que isso tudo dependerá muito da realidade de cada país ao nível da gestão das suas fronteiras e do nosso próprio país na relação que tem com as ligações aéreas que, por exemplo, para a Itália continuam fechadas. É importante apontarmos, sobretudo para junho, como um mês em que progressivamente a atividade vai sendo retomada, mas isto também é um círculo vicioso, que é os touroperadores e as companhias aéreas perguntam ao destino o que é que vai estar aberto e a oferta pergunta-nos o que é que haverá disponível ao nível de voos. Aquilo que estamos a fazer para quebrar essa pescadinha de rabo na boca é a fazer um levantamento junto da oferta do que é que, à partida, já se perspectiva a abrir em junho, para dar um sinal aos operadores internacionais e às companhias aéreas dessa disponibilidade. Como vos referi, estamos a fazê-lo também precavendo sempre as medidas de higiene e segurança que temos que verificar. Do lado da procura nacional não há esta dependência, quer de operadores internacionais, quer das ligações aéreas. E, portanto, depende muito mais da realidade da nossa oferta. E a oferta, não vai faltar oferta para a procura que existe em Portugal, até pelo peso relativo que vos referi, mesmo em agosto, as dormidas de portugueses representam cerca de 37% na região. E isso quer dizer que a oferta terá sempre capacidade de absorver essa procura. Muitas vezes também me perguntam, mas será fácil reativar as diferentes unidades de negócio, dos restaurantes aos hotéis, aos parques de campismo, às praias, às marinas? Sim, não é fácil no sentido que requer esforço, mas o Algarve já nos habituou, até pela sua sazonalidade, a uma capacidade de reação a picos de procura. Neste caso, embora seja atípica, eu quero relembrar que a maioria das empresas, até por causa da curva da sazonalidade,
já tinha feito processos de recrutamento e, portanto, até do ponto de vista da capacidade de contratar pessoas para depois estarem disponíveis para trabalhar, esse processo já foi feito, obviamente interrompido com alguns despedimentos em período probatório ou com phasing out, ou com o layoff simplificado, mas é mais fácil neste momento retomar essa capacidade instalada e a maioria da oferta aponta para junho para a reabertura. Espero ter respondido dentro da incerteza que hoje temos, obviamente, pela frente. Pediu-se aqui também se sairão normas ou regulamentação para a atividade das agências de viagens, dado o seu importante papel. Esse foi um dos principais focos, desde logo, do selo do Turismo Portugal, que versa exatamente as atividades que licencia, entre as quais as próprias agências de viagens. Portanto, as orientações de higiene e segurança definidas pelo selo do Turismo Portugal são exatamente dirigidas também às agências de viagens. Falou-se aqui também de uma forma mais segmentada da necessidade de ter respostas em relação à oferta para procura LGBT. Pronto, é uma boa chamada de atenção. Nós vamos tentar, no apanhado que vamos fazer em relação à abertura em junho, perceber como é que neste segmento específico estará a oferta disponível. Vamos, através dos postos de turismo, como temos vindo a fazer, tentar perceber qual desta oferta estará efetivamente em junho disponível. Portanto, eu agradeço aqui à Latea Travel Tours que contacte um dos nossos colegas, o André Gomes, será eventualmente mais, porque é quem está a coordenar com os postos de trabalho, para eventualmente ter esta informação. Obviamente outros terão outras questões segmentadas, nós vamos tentar também no apuramento que fazemos reunir essa informação, desde logo vos digo que não é propriamente uma informação fácil de recolher. Eventos, como é que vamos proceder em relação aos eventos? Eu recordo que numa primeira fase, durante a contingência inicial, antes do estado de emergência, foram definidas regras pela DGS em relação à realização de eventos e elas foram sendo progressivamente agravadas, ou seja, inicialmente era possível fazer eventos até 1000 pessoas em recintos fechados, depois foram para 100, foram reduzindo, no fundo, quer o âmbito em que se realizam, o contexto, se era ao ar livre, se eram fechados, se eram de maior ou menor dimensão. Obviamente que o que se vai passar a seguir será exatamente o inverso, que é a determinação legal vai impedir numa primeira fase a realização de eventos, numa segunda fase, e nós não sabemos exatamente quais serão os timings, até porque ninguém saberá, como disse o Governo, essa revisão vai ser feita a 15 dias em relação às medidas de contingência, de 15 em 15 dias. Numa fase, os primeiros eventos que obviamente estarão disponíveis serão os eventos ao ar livre e de reduzida dimensão. Eu estive ainda na sexta-feira passada em reunião com os autarcas e alertei para uma outra questão, que é, há tipologias de eventos que pela sua natureza ou pela forma como se organizam, previnem à partida as questões do distanciamento social, da desinfecção e do uso de EPIs. Por exemplo, vamos imaginar que temos uma projeção de um filme num espaço público, ao ar livre, em que a frequência dos espectadores é feita por drive-in, portanto, por carro. Portanto, logo aí estamos a ver uma solução para algumas iniciativas. Já vimos concertos nesta modalidade, já vimos o que é importante aqui e que estamos a desenvolver, nomeadamente com o programa que temos, 365 Algarve, é estimular a criatividade também para que ela se torne um ativo
não só da qualidade do espetáculo, mas também desta forma nova de termos que lidar com a segurança. E é isso que estamos a fazer, a tentar reinventar também alguns eventos. Obviamente que aqueles eventos que reuniam 10, 20, 30, 40 mil pessoas não acontecerão em recintos fechados e não acontecerão em recintos abertos. Não acredito que até ao final de agosto essa realidade mude, mas é uma perspectiva minha, mas isso não quer dizer que não haja animação agora com esta criatividade adicional. Duarte, vou-te pedir para acrescentares qualquer coisa se achares que... Não, penso que foi, em termos de respostas, acho que foi bastante direto e as notas, aliás, que tinha tomado eram precisamente nesse sentido, portanto, por agora, deixava. Tenho aqui algumas perguntas para vocês. Uma das perguntas aqui do Gonçalo tem a ver com a questão da venda direta da hotelaria ao cliente. Este tema não tem a ver diretamente com a região do turismo do Algarve, tem a ver com o nosso próximo webinar que vai ser dia 29, que vamos ter algumas cadeias, neste caso alguns grupos hoteleiros, que é o caso dos Pestana e dos Vila Galé e outros mais. Pronto, isso será respondido certamente a seu tempo. Depois temos aqui a questão que é uma questão muito pertinente em relação às praias. Se calhar, não sei quem é que quer falar sobre isso, a restrição das praias, como é que vocês vão tratar esse assunto? Ok. A questão das praias é uma questão que é naturalmente do interesse de todos e aqui ainda por cima mobiliza também os residentes. E por isso mesmo dedicámos-lhe uma atenção especial. Estivemos a trabalhar com a Associação de Portos, Portuguesa de Portos de Recreio, cuja diretora é também, a presidente é a diretora da Marina de Vila Moura. Vila Moura tem um amplo trabalho desenvolvido ao nível das concessões, as praias têm uma qualidade extra, quer do ponto de vista da bandeira azul, da bandeira da Quercus, da acessibilidade, de um conjunto de facilidades em que foram pioneiras muitas vezes e já estruturaram um documento com o apoio dos concessionários de praia, orientador para a região, que partilhamos quer com a APA-RH, quer com a Associação de Municípios e que vou reencaminhar também para o Turismo Portugal. Acabou de ser concluído este fim de semana, e a ideia é exatamente estruturarmos uma resposta que seja simultaneamente simples e segura. Ninguém não está em causa, nem nunca esteve, o fecho das praias impedindo o acesso das pessoas. As questões que se querem garantir são a de que se verifica a devida salvaguarda dos métodos de prevenção e de controle por parte dos trabalhadores, que a afluência às praias e o distanciamento social é garantido e devo dizer-vos que nesta matéria, por exemplo, em termos de desinfecção, muita gente diz as praias parece que são especialmente perigosas quando é exatamente o contrário. Dois indicadores claros. A radiação é desinfetante. Até as nossas avós se lembravam, ou nós, quando pomos a roupa ao sol, não é por acaso, não é só para secar, é porque desinfeta. A radiação solar desinfeta, ou seja, o espaço da praia é desinfetado naturalmente a cada ciclo de utilização. Ainda assim está-se a prever, e já há produtos para isso, nem sequer são novos, para no ciclo de madrugada, antes da reativação da praia, se poder fazer uma desinfecção do areal. A praia tem também condicionantes, obviamente, do ponto de vista da utilização dos equipamentos de proteção individual. Isso está a ser verificado, nomeadamente em relação a alguns atores, como as pessoas que estão a trabalhar nas concessões de praia, os nadadores salvadores,
as pessoas que trabalham nos restaurantes e nos bares, como é que funcionarão esses bares, como é que se fará o acesso, por exemplo, à zona do areal, se terá algum condicionamento para que as pessoas tenham também a oportunidade, por exemplo, de ter um lava-pés com processo de desinfecção. Há várias questões que estão a ser consideradas. Não será possível introduzi-las em todas as situações. Nós temos praias, como aqui foi mostrado nas imagens, com arribas, temos praias sem arribas, temos praias de grande extensão de areal, praias que ficam praticamente reduzidas ao mínimo com a maré alta, temos praias com uma lógica mais urbana e que, portanto, concentram o maior número de pessoas, ou praias mais recônditas, os tais segredos do Algarve, e estamos a equacionar as várias realidades, mas estamos a fazer isso com tempo e com expertise, com aqueles que trabalham diariamente nas praias, com aqueles que habitualmente fiscalizam as atividades que acontecem nas praias, para termos esta resposta de conjunto sem alarmes. Todos nós estamos a precisar de fazer fotossíntese, eu pelo menos estou aqui branquela, e obviamente penso que essa será a motivação também de muita gente, depois de um tempo de confinamento. Aliás, há vários estudos de tendências de consumo de impulso logo a seguir a esta reclusão que não resulta de uma pena, não é? Nós não tivemos culpa desta reclusão, mas há muitos estudos que apontam para o primeiro impulso, um dos primeiros impulsos é a marcação de férias, e dentro da marcação de férias, um destino de praia. Obviamente que nós temos todo o interesse em receber as pessoas, mas não tenham nenhuma dúvida, nós temos todo o interesse em que esse acolhimento se faça com segurança para todos. Portanto, vai haver praias abertas, como é lógico, nós estaremos cá, e eu espero também ir à praia, que bem preciso, e esperamos receber-vos cá também. Muito bem, João. Acho que foi um bom input aqui para os agentes de viagens que estavam aqui com essa questão relativamente às medidas de segurança e à abertura de praias. Outra das questões que nos têm vindo a colocar será em termos de estará a ser tomada alguma ação relativamente às portagens. A RTA está a tomar alguma ação, está sobre esse assunto, por causa agora desta questão da pandemia. Não sei se gostavas de responder a essa questão. Sim, logo nós já trabalhamos em várias iniciativas noutras fases deste processo. Por exemplo, quando foi o período da Páscoa, nós antecipadamente trabalhámos com as forças e serviços de segurança e com a Proteção Civil. Nós fazemos parte das reuniões semanais da proteção da Proteção Distrital da Proteção Civil, peço desculpa. Portanto, estamos obviamente alinhados com a GNR, a PSP, a Polícia Marítima, as várias forças e serviços de segurança, e alertámos para a necessidade de precaver ou de monitorizar os acessos à região numa altura em que se previa uma contenção, a necessidade de uma grande contenção. Agora estamos a falar num outro espectro, que é, à medida que retomam as atividades, a existência de uma portagem é, de alguma forma, uma barreira, seja ela na Via do Infante, seja ela na A1 ou na A2, para o acesso. Obviamente que sensibilizamos os decisores políticos para que, numa realidade como esta, em que o turismo sofreu como sofreu e em que a única oportunidade está muito associada à nossa ligação a todo o território nacional e aos nossos amigos espanhóis, que deveria ser acautelada aqui uma medida extraordinária. Mas nós também sabemos todos que o nosso país não tem recursos ilimitados, aliás, como se está a ver, nem os países mais ricos têm os recursos suficientes para todo o exercício que se coloca e, portanto, também temos todos que compreender aqui este equilíbrio. Nós colocamos, obviamente, a questão, mas também temos que ser todos sensíveis a essa necessidade que também é de alocar recursos, às vezes, para a área da saúde ou para
para áreas que são de extrema necessidade, embora felizmente no nosso país e na nossa região o fenómeno até esteja a ser um bocadinho menos negativo do que infelizmente noutros territórios. Eu tinha aqui algumas questões e vou pondo, e eu acho que vocês depois efetivamente podem dizer a quem é que eu posso. Temos aqui uma que é muito específica, é quando é que é feita uma maior divulgação no projeto Cycling? Quais são os próximos passos para divulgar o destino de Algarve neste mercado? É interessante a questão, até porque uma das tendências de consumo que se verifica de forma crescente, e vimos isso logo na China, não é? Que era um país que nos habituámos a ver de bicicleta e que de repente passou a andar de transportes públicos e que agora, com a necessidade de distanciamento social para prevenir a doença, passou a retomar o caminho da bicicleta para a mobilidade urbana. Não é? E isso dita, obviamente, também um retomar de um comportamento que nós transportamos para o nosso lazer. É uma das áreas em que nós temos vindo a apostar há vários anos a esta parte, o cycling e o walking, como aliás ficou muito claro nas imagens que o André identificou. Nós fizemos um trabalho de estruturação da oferta, que foi desde a identificação de rotas, por exemplo, com a Federação Portuguesa de Ciclismo, em que identificámos cerca de 40 percursos com níveis de exigência diferentes. Aliás, há um guia específico para esse efeito. Ele tem níveis diferentes de exigência também, que permitem desde uma família que quer um dia dos que está no Algarve passear num percurso, até profissionais altamente qualificados fazerem um estágio, como fazem aqui antes da volta ao Algarve. Nós tivemos 11 das 18 equipas da World Tour. Temos percursos para BTT, percursos para bicicleta de estrada, para touring. Aliás, a Ecovia do Litoral é uma parte da Eurovelo 1, que começa na Noruega e acaba em Sagres. Aliás, agora até já foi feita uma extensão até Caminha. Temos, portanto, infraestruturas bastante preparadas para esse efeito. Temos também, fizemos muita capacitação de vários agentes da oferta, inclusive, por exemplo, pequenos alojamentos locais ou turismo rural que se situa ao longo destes circuitos, tiveram connosco formação à medida, portanto, em que um consultor ia ao negócio da pessoa, já que são micronegócios, para fazer uma avaliação, um check-up da sua infraestrutura e do seu equipamento, e para poder-lhe, no fundo, dar um contributo à sua medida sobre o que é que deveria desenvolver em termos de mercado e de investimento. Fizemos depois também muita promoção, sobretudo em mercados internacionais. Perceba a questão, quando é que reforçamos aqui também esta comunicação no mercado nacional? Faz todo sentido, temos-la feito em Portugal e em Espanha, mas percebemos também que a tendência é de que no próprio mercado nacional haja um aumento do consumo deste segmento. Lembro também que vários eventos dos que fazemos, como o Algarve Bike Challenge, ou a Volta ao Algarve, ou iniciativas um bocadinho por todo o Algarve direcionadas para a bicicleta, têm já muitos praticantes nacionais e, sobretudo, também espanhóis que vêm com muita frequência a estas iniciativas. Portanto, sim, o cycling é, de há uns anos a esta parte, uma das nossas principais apostas. Percebemos perfeitamente dois sinais complementares. Que a tendência é de aumento da procura neste segmento e que no mercado interno a tendência é também de aderir a esta lógica internacional de adesão cada vez maior à mobilidade suave em primeira instância e à utilização da bicicleta no contexto de lazer. Agora, se me é permitido, só complementar, aqui pronto, a explicação foi bastante detalhada e objetiva, mas complementando apenas aquilo que o João se apresentava a dar nota, em que nós fomos praticamente não, fomos mesmo um projeto ou uma região pioneira
em termos de projeto de estruturação da oferta do cycling, mas também do walking, independentemente das questões infraestruturais que foram faladas quer pelo Sr. Presidente, quer pelo meu colega André, e que na altura até muito disto teve a chancela da Secretaria de Estado do Turismo, em que houve um protocolo que estabelecemos entre a Região de Turismo, a Secretaria de Estado, o Turismo de Portugal e a Associação de Municípios, na intervenção depois territorial, na melhoria infraestrutural, e que tem vindo a ser seguida e implementada, e que agora, até com este alargamento da Ecovia, portanto, que integra a rede Eurovelo 1, agora com o alargamento para Caminha, que o próprio Turismo Portugal está a tentar replicar este mesmo modelo e que já teria sido, se não fosse agora estes acontecimentos recentes em termos de pandemia, um protocolo de âmbito nacional em que mesmo nós, Algarve, iríamos tentar explicar aquilo que temos vindo a fazer às outras regiões subscritoras desse protocolo para que pudessem seguir também nos seus territórios esse tipo de implementação, replicando aquilo que nós estamos a fazer. Bem, Duarte, é uma boa informação aqui para os mais interessados também nos diversos produtos que a região tem para oferecer. Vou voltar aqui a uma questão se calhar também mais atual, mais essencial, que é relativamente ao selo de higienização, portanto ao Clean and Safe. Tenho aqui uma pergunta sobre o mesmo, se haverá alguma formação para a implementação das normas e mediatização da mesma. Seria uma forma de transmitir segurança junto da procura que existe e que irá existir. Não sei se o Duarte quer responder, se o João quer responder aqui a esta pergunta. Sim, aliás, no caso em concreto da hotelaria ou da restauração, há essa previsão de reforço da capacitação dos agentes, que é feita a partir quer da Aresp, no caso da restauração, que está a trabalhar com a Macro. Nós sabemos porque, entretanto, também entramos em contacto com a Macro para vários outros projetos, e um deles é exatamente a criação de pequenos vídeos tutoriais para adaptação da oferta a estas questões, e sabemos que a Aresp está bastante avançada no que se refere à restauração e aos similares. Aliás, o Manual de Boas Práticas é também uma forma de transferir esse conhecimento para que as próprias unidades tenham a possibilidade de dar formação aos seus funcionários de forma adequada ao seu contexto, porque, como compreenderão, e como aconteceu, por exemplo, com as medidas de contingência, que já em boa parte prevêem as medidas de afastamento social, de desinfecção ou de equipamentos de proteção individual, e até na articulação com os próprios delegados de saúde, em que o Algarve também foi pioneiro, fazendo essa ponte com a Administração Regional de Saúde. Haverá certamente vários, aliás, já começamos a receber de várias empresas de higiene e segurança a possibilidade de frequentar cursos de formação online em e-learning para esta preparação inicial ainda em confinamento. E, portanto, a oferta será mais do que muita nessa área, certamente. Por outro lado, a própria Turismo Portugal, através das escolas de hotelaria, está também a desenvolver estes webinars específicos, não só sobre os mercados, mas também sobre os procedimentos a adotar. Portanto, há várias ações de formação previstas para este efeito e há também ações previstas para a própria sensibilização dos turistas. E aqui queria chamar a atenção de uma questão, que é, nós não vivemos numa ditadura, não vivemos num Estado policial e os portugueses têm dado muito boa resposta do ponto de vista do exercício de cidadania. E agora será ainda mais exigente, porque não estando confinados e tendo estado confinados, o ímpeto que nós todos antevemos é de libertação e, portanto, de aligeirar um bocadinho alguns procedimentos individuais. E aí eu gostaria de contar também com as agências de viagens, no sentido de que certamente estão
também sensibilizadas para isso, de alertar os próprios clientes para a necessidade de observar comportamentos responsáveis do ponto de vista da higiene e do distanciamento. Essas são práticas que serão, no fundo, o nosso novo normal. Agora, formação haverá, respondendo diretamente, haverá muita, seja do público ou do privado. Ok. Temos aqui uma situação que o colega Adriano põe-nos, antes de mais nada, está aqui a cravar um almoço, a cataplana de marisco, que estamos aqui a ver já, para vocês, né? Ele pergunta se haverá apoios para as agências inbound e incoming, da parte da RTA? Haverá apoios no sentido de interlocução e no fundo, de fazer aquilo que ainda há bocadinho estava a propor, que era perceber do lado da oferta de que forma é que existem respostas às necessidades das agências de viagens. Do ponto de vista do financiamento, aquilo que nós temos, e já está disponível, são linhas de apoio à tesouraria, aliás, são as linhas com melhor taxa de execução. Nós tivemos mais de 500 candidaturas, entre as quais tivemos várias candidaturas de agências de viagens, à linha de apoio à tesouraria. É uma linha especialmente ágil, porque não passa pela banca, é financiada diretamente pelo Turismo Portugal, não tem juros, tem 1 ano de carência e financia as empresas, as microempresas, portanto até 9 trabalhadores e até 2 milhões de euros de volume de negócios por ano. Penso que abrange uma parte significativa das agências de viagens, que financia à razão de 750 euros por cada posto de trabalho até um limite de 3 meses. É um financiamento que não se destina à manutenção do emprego, destina-se à tesouraria, ao fundo de maneio das empresas, e há já muitas empresas que já receberam. Aliás, tornámos públicos os resultados para que fosse claro. Percebemos que as linhas que são de financiamento através das instituições financeiras estão a demorar mais tempo. Estas estão já disponíveis. Aliás, estão disponíveis aqui, como estão nas outras regiões também, e têm sido divulgadas. Aquilo que eu aconselho a todos os nossos parceiros é que se dirijam à entidade regional da sua região e que solicitem informação sobre estas linhas de financiamento. Podem ir até 20 mil euros e são um instrumento, como eu disse, bastante rápido de atribuição. Na candidatura tem uma grande vantagem, que é, ao contrário das outras candidaturas habituais, a maioria dos critérios são verificados numa primeira fase apenas por declaração do próprio, ou seja, se eu for candidato eu digo, sim senhora, vocês têm aqui os critérios, eu digo que reúno os critérios. A única verificação na primeira fase que é feita pelo Turismo Portugal, e por isso é que é rápida a atribuição, é se há dívidas à Segurança Social, às finanças ou ao próprio Turismo Portugal. Como isto pode ser feito online, é rápido. Nós tivemos 9 dias de prazo médio de pagamento após a aprovação da candidatura. Portanto, sim, já há apoios. Estes são os apoios de uma primeira fase. O Governo também já indicou que haveria apoios no sentido contrário, apoios de retoma, certo? E do ponto de vista dos apoios ou das campanhas para incoming ou com as agências de viagens, pois com as companhias aéreas, pois nós temos no âmbito da ATA esse trabalho. No âmbito da RTA existe, sobretudo, aquele que eu já referi, que é o apoio de tesouraria e também este trabalho mais técnico de auscultação da oferta. Duarte, não sei se me queres ajudar? Não, uma vez mais, já cobri o que existe. Não tenho depois muito mais fácil para acrescentar, acho que já está bastante coberto, bastante objetivo na resposta, corroboro inteiramente. Tenho aqui algumas questões, mas estas questões são mais ligadas para os colegas da hotelaria, obviamente. Vocês podem dar sempre os vossos pareceres. Uma questão que é para Queijinho é a lei de paridade de preços.
temos dois problemas. Temos os grandes OTAs, não é? Como o Booking.com, iDreams, entre outros mais, que praticam tarifas às vezes muito mais competitivas, que acabam por estragar às vezes parte do negócio das agências de viagem. Depois temos outro problema, que é a questão das tarifas para o mercado internacional, que se praticam no Algarve, que os hoteleiros neste momento têm condições especiais para o mercado escandinavo, mercado inglês. Como é que a região do turismo do Algarve vê esta situação e em que medida pode ajudar para que haja uma maior paridade de preços ou estipular um PVP obrigatório, ou o que seja? É sabido que as leis da concorrência europeias são normalmente muito avessas a essa definição de paridade de preços, e é obviamente uma matéria que ultrapassa em muito as nossas competências. Nós temos vindo a sensibilizar também os nossos governantes, mas a verdade é que também eles estão num espaço que tem que respeitar regras internacionais. Aliás, vimos isso, por exemplo, muita gente se queixou, criticou que, por exemplo, nestas medidas de apoio iniciais, que eram sobretudo dedicadas à tesouraria das empresas ou à manutenção do emprego, que muitas delas eram pela via do crédito e não pelo subsídio não reembolsável, e depois rapidamente percebemos que isso é matéria que é regulada ao nível europeu e que, portanto, os Estados per si não podem fazer coisa diferente daquilo que é o acordo que depois têm quando se sentam à mesa juntos. O mesmo acontece nesta questão, portanto, não é uma questão que possa ser debelada num espaço regional, não é num espaço nacional, terá que ser no âmbito da União Europeia. A questão aqui também dos regimes alimentares a nível de hotéis. Vocês pensam que, apesar de ser, lá está, estas perguntas são mais vocacionadas para os colegas, a questão do tudo incluído, se poderá funcionar da mesma forma, vai existir novas regras da vossa parte para implementar o como fazer as refeições, ou isso vai caber a cada unidade hoteleira decidir? Bem, eu espero ter a oportunidade que já aqui alguém referiu, que é de comer uma cataplana tão breve. Mas, não, para esclarecer uma questão, nós não somos entidade nem licenciadora nem fiscalizadora das atividades dentro do turismo. Existe o Turismo Portugal enquanto Autoridade Nacional de Turismo que licencia algumas destas áreas de negócio, não a restauração, por exemplo. Quem tem esse condão de fiscalizar, de licenciar, é que impõe regras. Por isso é que nós, antes que nos impusessem regras ao setor, às vezes com a urgência de as fazer e com o pouco tempo que têm para auscultar o setor, nós fomos proativos, ou seja, nós auscultámos o setor para que o setor tivesse voz nas regras que as autarquias, as forças e serviços de segurança, a ASAI, a APA-RH, a Administração Regional de Saúde, não as definisse sem ter ouvido primeiro a perspectiva do setor. E eu devo dizer que o setor foi extremamente responsável. Não se vê propostas das várias áreas de negócio que não sejam até bastante exigentes quanto às medidas a adotar. E isso é um sinal que também induz à confiança por parte de quem tem que fiscalizar, de quem tem que licenciar. Portanto, nós não somos uma entidade aqui mais facilitadora do que outra coisa, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, é dar voz à necessidade de cada atividade dentro do setor de turismo e transmitir essa voz a quem tem depois o dever e a responsabilidade de implementar essas regras. E devo dizer que do outro lado, não é do outro lado que estamos todos do mesmo lado, mas do lado das autarquias, do lado das entidades que fiscalizam, há até uma avidez por ter esta informação, porque não é fácil, também para o lado de quem fiscaliza, de repente pensar em todos os prismas de uma atividade que não é o seu dia-a-dia. E portanto, foi
foi muito bem recebido por parte destas entidades. Há outras regiões que vão fazer o mesmo. Aliás, eu partilhei essa ideia com outros colegas e eles todos acharam uma ideia interessante e estão também a fazê-lo. Entronca na lógica do selo, portanto, o selo é uma lógica mais de chapéu, mais generalista de princípios. E depois nós temos este guião de boas práticas para ajudar o setor. Mas nós não definimos essas regras. Sim, era de esperar, mas pronto. Flávio. Por lei não somos nós. Certíssimo, João. Também é importante as pessoas terem noção da área de atuação da região de turismo do Algarve e das outras regiões de turismo de todas as regiões, e também terem noção de que existem entidades que fiscalizam e que definem as normas e que não passa por vocês e que vocês apenas estão a intervir nesse meio, a sensibilizar para o cumprimento e para tomar algumas medidas em relação a algumas atividades. João, eu não sei se tem aqui alguma informação em relativo aqui, por exemplo, tem aqui uma questão da capacidade máxima no transporte de passageiros. Eu não sei se já foi alguma coisa debatida, se já esteve presente em alguma destes debates, se tem alguma informação adicional para dar, porque há aqui muitas agências também que são só de transporte de passageiros, tanto marítimo como terrestre, e poderão ter estas questões ver que ser respondidas. Sim, elas eu já estive em reuniões em que se discute este assunto, não é? Nomeadamente até no transporte para as ilhas, no transfer entre aeroporto e alojamento. Portanto, todas estas questões estão a ser equacionadas, não é? E compreenderão todos que não há soluções milagrosas, não é? Muitas vezes, à partida, aquilo que nos parece óbvio é vamos limitar o acesso às ilhas, mas depois essa limitação, o que é que corresponderia a uma redução da frequência das ligações? Não, tem que ser exatamente o contrário, não é? Se houver mais frequência, é possível garantir em cada trajeto mais distanciamento social. E, portanto, todas estas questões estão a ser equacionadas, e é bom que haja estas discussões neste momento para amadurecermos as soluções e para que elas não sejam definidas com aquele primeiro impulso de medo, não é? Nós todos, aquilo que dizíamos ontem, hoje pomos em causa, não é? E é uma coisa estranha nesta pandemia, é que nós todos os dias temos que nos libertar de preconceitos, de pré-conceitos, para perceber qual é a melhor solução no momento seguinte. E como a tendência será, eu não tenho grande dúvida disso, para todos começarmos a passar do mindset securitário para o mindset temos que viver com isto, certo? Também é bom que esta discussão vá sendo amadurecida por todos, não é? Para que não tenhamos uma lógica de fecha tudo, para tudo. Pronto, também não é essa aquela que tenho visto, nem das autoridades de saúde, que têm sido muito... Aliás, há uma delegada de saúde responsável pelo Algarve, de saúde pública, que diz que estarmos confinados também é um atentado à nossa saúde, não é? Que faz parte do nosso bem-estar o não estarmos confinados. E, portanto, ela própria dá o mote de que é preciso darmos o passo seguinte, mas não há, especificamente em relação a transferes ou às marítimo-turísticas, não há ainda regras muito fechadas para essa realidade. Elas estão a ser estudadas para toda a oferta. Aquilo que eu diria que cada um tem que fazer o exercício é olhar para o selo do Turismo de Portugal, que tem as linhas gerais, que foram consensualizadas com a DGS, e tentar perceber, antes que lhe imponham regras que receba de surpresa, tentar perceber como é que adapta ao seu negócio. E não há ninguém que saiba melhor do seu negócio do que o próprio empresário, certo? Claro. Tentar olhar para essas regras e como é que eu adapto isto ao meu negócio. Ao início não é fácil. Como é que eu, que tenho uma carrinha de 9 lugares, agora mantenho o distanciamento social? Não é? Não é fácil. São novos desafios
enfrentamos todos. Exatamente. Tem respostas exatas neste momento. Claro. Eu tenho a questão continua-se a debater, a questão dos grupos, não é? Nós sabemos que existem agências de viagem que têm como core business trabalhar os grupos e neste momento existe uma grande incerteza, nomeadamente alguns grupos já confirmados em Espanha, que têm confirmados agora para o verão e o grande receio das agências de viagem é qual vai ser a capacidade máxima a nível de grupos e se existirão hotéis que aceitem também esta questão dos grupos, não é? Como se sabe, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo, o mercado do Norte trabalha muito o mercado sénior, não é? E existe, a partir, neste caso, de maio, junho, já começa a haver o grande boom de procura de grupos. Esta é a pergunta da agência. Existirá alguma medida a nível de grupos? Claro, limitação vai haver. E se não houver espaço para esses mesmos grupos, haverá alternativas também que possam ser dadas para alojar a essas pessoas? Sim, já agora, porque há uma questão que também tem aparecido aqui recorrentemente, quando é que abrem os hotéis? Atenção, mesmo durante o estado de emergência não houve nenhuma definição para fecho de hotéis. Os hotéis fecharam por falta de procura, Exato. por precaução. Portanto, os hotéis não precisam de novas regras para reabrir, precisam só de procura. Ok? Pronto, para ficar claro. Em relação aos grupos, não haverá certamente uma definição específica para a lógica de pacote de grupo. Não faz sentido estarmos a definir regras tão específicas quanto isso. Haverá sim para a concentração de pessoas. Portanto, aqui a principal questão é, desde logo na deslocação, não é? Ou nas deslocações, seja para a região, seja na região, as questões do distanciamento social e dos EPIs, não é? Durante esse processo. Tudo o resto são atividades que, mantendo o distanciamento social, havendo a higienização, a desinfecção de equipamentos e de espaços, não há nada que impeça esta realidade. Depois também aqui, e um bocadinho também à boleia disto, se coloca a questão das moradias isoladas. Muita gente está à procura desta tipologia de maior isolamento, certo? E pergunta-se como é que a hotelaria vai lidar com isto. A hotelaria, por exemplo, no Algarve, até o Grupo Pestana, por exemplo, tem empreendimentos que têm tipologias de apart-hotel, que têm tipologias de grandes resorts de moradias. Por exemplo, Vila Sol tem quase 1000 moradias. E o mesmo acontece um pouco por todo o Algarve. Portanto, é possível ter este recato e estar no centro do Algarve ou na periferia do Algarve. Essa tipologia, aliás, nós vemos o alojamento local. Nós temos mais de 30 mil registros, correspondemos a 38% do número de registros de alojamento local no país. E quando vamos ver os dados das dormidas, eles são muito exíguos no Algarve. Porquê? Porque como só retratam a tipologia acima de 10 camas, no Algarve ela é diminuta, porque não há muitos hostels. O que existem são apartamentos e moradias, que são exatamente a resposta a esta necessidade. De acordo com censos de 2011, nós tínhamos cerca de 150 mil residências secundárias. Em 2011, hoje serão 200 mil. Portanto, para além dos 30 mil registros de alojamento local, ainda há também muita realidade que tem a ver com segundas residências que as pessoas utilizam, que cedem a amigos, que comercializam pontualmente. Pronto, relativamente aqui às campanhas que muitos colegas falam, eu volto a dizer que isso é mais focado para os hoteleiros, obviamente, né? Mas é normal que algumas pessoas tenham curiosidade se vai haver preços competitivos, se vão aumentar os preços, mas isso teremos a oportunidade de falar quando tivemos o nosso webinar dia 29 com o Grupo Pestana, Vila Galé, Mutu e
flag wall. É para isso que estamos lá, não é? Para falar um bocadinho sobre a atualidade e como se vai proceder agora no futuro a nível de campanhas, obviamente. Não sei se algum de vós quer deixar mais alguma palavra para Não, dar... tenho mais uma questão que acho que também é um bocado pertinente em relação ao mercado externo que vem cá para o Algarve. O aeroporto de Faro, o João tem estado em contacto com eles, vão tomar algumas iniciativas em termos de higienização e segurança para haver algum controle no aeroporto logo? Sim, já estão a tomá-las. Aliás, ao nível europeu já se fala até do passaporte sanitário e nós estamos também a ver essa questão. Por exemplo, hoje já é fácil e relativamente barato ter em 10 minutos um teste seriológico, não é? Um teste que com um kitzinho parece quase aquela medição dos diabetes, não é? É uma coisa simples e eventualmente essa possa ser até uma realidade desde logo no ponto de partida. Mas o aeroporto está a definir até corredores de segurança, não é? Está a definir até dentro do espaço de permanência no próprio aeroporto lógicas de distanciamento social, porque vimos na altura do repatriamento e sobretudo porque é um aeroporto muito, quase 50% dos passageiros desembarcados e embarcados são oriundos do Reino Unido, que havia muita descontração inicial e as pessoas tocavam-se e estavam em conjunto, mesmo na altura de repatriamento, não é? Desta feita, o aeroporto tem marcações até no chão para manter o distanciamento. Há várias questões, desde logo, em relação às aeronaves, isso tem sido público, da mudança dos filtros do ar, da utilização de equipamentos de proteção, da desinfecção de todo o habitáculo. Há aqui várias medidas do distanciamento social, que é mais polémica porque põe muitas vezes em causa o modelo low cost. Portanto, isso ainda é uma coisa que ainda não está totalmente definida. Mal fique desde logo definido esse protocolo de segurança nas aeronaves, não tenho dúvida que elas começarão a viajar de forma mais frequente, por isso se aponta também para junho, para o início de junho como uma retoma mais provável. Os aeroportos estão a definir questões como a medição da temperatura, sabem a polémica que houve com a proteção de dados, parece que já está ultrapassada. As questões de desinfecção dos espaços com maior frequência, de abertura de lojas primeiro de maior relevância e depois sim as outras, portanto começam primeiro por abrir as lojas que têm a ver com a restauração, com os bares, com a lógica mais premente num aeroporto e depois as outras das roupas, etc. Portanto será um aeroporto que está totalmente habilitado a receber, mas que não terá do ponto de vista comercial o mesmo apelo, sobretudo numa fase inicial, exatamente para garantir estas medidas. Nestas reuniões em que eu vou também da Proteção Civil está, por exemplo, o CEF, está a Administração Regional de Saúde e os protocolos dos aeroportos são definidos com a DGS, portanto não há qualquer receio de que o aeroporto não tenha a devida cautela, são normalmente, num dia normal eles já têm protocolos de higiene e segurança bastante exigentes. Aquilo que temos vindo a ver é que eles estão a seguir normas europeias, neste caso, e adotarão essas medidas. Já estão a adotá-las. Sim, aqui o António faz uma questão que tem a ver com o Reino Unido. A existência com a grande existência de infectados, o Reino Unido continua a ter os privilégios que foram implementados no ano passado. Os privilégios do ponto de vista de entrada, por exemplo, no aeroporto. Sim, o Reino Unido tem a condição de país terceiro, não é? Não faz parte do acordo de Schengen, mas tem depois também um regime especial dentro dos países terceiros de chegada e entrada em Portugal. Essa é uma condição que obviamente não queremos perder. A questão que provavelmente o colega coloca tem a ver com que garantias é que nós temos de segurança, não é? Desde logo, como eu referi, a melhor garantia de todas seria haver realmente este passaporte sanitário, portanto um passaporte
que mediante um teste que a pessoa faz, o acredita como pessoa que está habilitada a viajar. Vamos ver qual vai ser a evolução nos próximos tempos dessa medida e, portanto, aí, venha de onde vier, se tiver este check-up antes, é uma medida que não isenta totalmente o risco, mas que reduz substancialmente esse risco e é bastante mais eficaz do que a medição da temperatura. Devo dizer que a medição da temperatura, na minha perspectiva, é mais para uma percepção de segurança do que para a segurança. Porque eu posso estar com febre e não ter Covid, e posso ter Covid, ou posso ter a doença e não ter febre. Não é? Portanto, é mais uma questão de conforto, de percepção, enquanto estes testes não o são. Depois também a questão no fundo, da fronteira, não é? Os países hoje estão fechados dentro das suas fronteiras e não depende apenas de nós abrirmos as portas, também é necessário que os outros abram as suas próprias portas. E o Reino Unido, neste momento, está ainda numa fase anterior à que nós tivemos. Não é? Portanto, ainda está numa curva que é crescente da pandemia. Vai, obviamente, agravar as medidas de contenção, como tem vindo a fazer, vai ter os resultados que todos nós tivemos depois dessas medidas e também, na prática, estará disponível numa fase em que nós todos também já temos mais conhecimento. Portanto, não há que ter receio e, como referi logo de início, nós temos que estar preparados para viver com isso, como vivemos com a gripe, como vivemos com o cancro, como vivemos com a SIDA, como vivemos com muitas doenças que ao longo da nossa vida nos assustaram e que numa primeira fase nos retraíram e que numa segunda nos prepararam. Portanto, nós vamos ter que viver com esta realidade, isso não há a mínima dúvida. E à medida que temos mais conhecimento, temos também mais capacidade de viver num novo normal. Exatamente. Já agora dar uma nota que da delegada do Turismo de Portugal e de muitas outras fontes, a percepção sobre Portugal e sobre o Algarve é muitíssimo positiva, à semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo, e a vontade de vir para cá é mal possam. Portanto, também é um bom sinal, não é? Não só de reconhecimento como de potencial procura. Não, e existem muito, aliás, eu inclusive, nós temos aqui, eu e o Flávio temos um canal que retrata algumas promoções que nós temos e divulga o turismo, neste caso do Algarve, e também ali da Costa Espanhola, e eu todos os dias tenho montes de pessoas que me abordam a dizer quando é que vão começar a vender, quando é que há campanhas, quando é que podem sair à rua. As pessoas continuam a procurar. Às vezes eu acho que é a falta de promoção e as pessoas estarem tão estáticas e a pensar tanto no problema que acabam por cair nesse buraco. Eu acho que esse é o grande problema, não é? Da maior parte das pessoas. Por isso é que houve esta iniciativa, não é? Nesse sentido, para vocês poderem também darem aqui um refresh naquilo que é realmente o Algarve, não é? A questão dos preços e tudo mais, volto a dizer que existem várias perguntas dos preços e tudo mais, que eu acredito que são perguntas muito importantes, não é? Isso são coisas para discutir com os hoteleiros, obviamente, são eles que definem essas situações. A região do turismo do Algarve é simplesmente um intermediário. Neste caso não pode definir muita coisa. Estão aqui a perguntar se existe uma listagem de hotéis com praias privadas e se essa listagem vai estar disponível. Existe? Não existe essa. Bem, para já o conceito de praia privada é um conceito muito dúbio em Portugal, aliás é contrário à lei, não é? Sim. As praias são, por natureza e por definição, no território nacional, acessíveis a todo o público. O que acontece às vezes é que, e há casos no Algarve, de realidades em que uma enseada só é acessível a partir de um determinado ponto. Certo? Portanto, temos alguns casos de hotéis que têm baías aos seus pés. A praia não deixa de poder ser acedida pelo público em geral, tem um condicionamento forte porque não é fácil lá chegar.
Há algumas praias com estas, alguns hotéis com estas características. Não lhe vamos chamar praias privadas. Podemos identificar esta necessidade, sim. Muito bem, mas quero deixar aqui também uma atenção aqui ao Mário, à Cláudia e à Maria do Céu, que estão aqui também a representar os vários postos de turismo de outras cidades também aqui, que é importante, estarão disponíveis depois para esclarecer qualquer dúvida de futuro para os agentes de viagens, também relativo às diferentes cidades, que diferentes cidades têm diferentes necessidades, portanto, passa um bocado por aí. E sim, e penso que se não houver assim mais nenhuma pergunta, que já estendemos bastante a nossa Exatamente, reunião. era para ser 1h30, já vamos aqui a tarde inteira, porque temos que jantar aqui todos. As não é? perguntas não terminam. Olha, da minha parte e da parte da Tour 10, agradecemos a todos que participaram, em especial aqui à região do turismo do Algarve e também aos agentes de viagem, que é bom sinal, esta adesão verifica que efetivamente eles estão vivos e que querem fazer alguma coisa, não é? Pronto, da nossa parte podem contar sempre connosco e com a região do turismo do Algarve. O André já deixou alguns contactos. Eu vou desafiar também aqui o staff do turismo do Algarve para que adicionem os vossos e-mails para que possam enviar algum produto que eles possam divulgar, alguma informação que não tenham acesso de uma forma mais direta. E da nossa parte poderão contar por aquilo que precisarem para futuros em promoção, que o Algarve é um dos produtos estrela da Tour 10. Obrigado, Tour 10, obrigado aos meus colegas também da RTA, obrigado aos nossos colegas de turismo um pouco por todo o país, obrigado aos colegas também de Espanha e um saludo especial para vosotros, que obviamente somos todos muito solidários e queremos que receber-vos dentro em breve. Um abraço a todos. Adeus, um abraço. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Tchau. Obrigada.